Hoje nós vamos falar sobre servir. É o quarto traço da nossa série Traços. Por isso, abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 42 até o 45. Para quem nos visita, nós estamos trabalhando a série Traços. Nós já falamos sobre congregar, cultuar. O que mais? Pertencer. E agora vamos falar sobre servir. Tema tão importante para nós cristãos. Queria pedir para que você abrisse seu coração, porque quando vivemos um tema, pensamos assim, servir. Já sei tudo sobre isso, pastor. Calma. Tem muita coisa que a gente pode aprender sobre isso por meio desse texto tão precioso. Marcos 10, 42, 45. E eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta. E queria também pedir para que você traga sua Bíblia, amém? Amém, coisa boa. Por que trazer a Bíblia? Porque às vezes a palavra sai do telão e você precisa acompanhar o texto. A gente expõe a palavra, lembra? Todo sermão nosso é expositivo. A gente expõe versículo por versículo, a gente explica cada parte do versículo. Então é importante você estar acompanhando com a sua Bíblia. E é importante o cristão trazer a sua Bíblia. Mas ela também pode ser um iPad, ok? Não tem problema. Você pode ligar, turn on your Bible, ok? No seu iPad. But eu gosto da Bíblia de papel. É bom a Bíblia de papel. Então, lá em cima tem Bíblia para vender. Já compre a sua. Versículo 42, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, será esse o que sirva a vocês. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o texto dessa manhã. Curva a sua cabeça, vamos orar pedindo para que o Senhor nos conduza. Senhor, aqui está a Tua palavra, estamos diante dessa porção que o Senhor tem para nós. Palavra essa que nos alimenta, nos direciona, nos capacita, nos conduz. Palavra essa que é vida, que por meio dessa palavra o nosso coração se enche de arrependimento, de fé, de metanoia, de mudança de mente, para que possamos viver conforme o Teu reino, de modo digno ao Teu Evangelho. Que tudo que façamos aqui, Pai, façamos para a Tua glória. Não deixa, Senhor, que os nossos ouvidos se percam, mas que estejamos atentos à exposição bíblica. Senhor, talvez alguns minutos de exposição. E a única vez na semana que todos nós nos reunimos para ouvir essa exposição. Então que esse momento seja um momento importante para todos. E principalmente seja um momento para que glorifiquemos o Teu nome. Assim oramos. Amém. Nós estamos caminhando juntos nessa série que chamamos de Traços. Traços de um verdadeiro cristianismo. E estamos falando de marcas, de evidências, de características que revelam se o Evangelho realmente moldou ou está moldando as nossas vidas. Se o Evangelho está moldando as nossas vidas, significa que teremos traços, evidências de que esse Evangelho de fato criou raiz dentro de nós. E o traço que nós vamos trabalhar hoje, ele é simples na palavra, mas ele é profundo na prática, que é servir. Porque todo mundo gosta da ideia de ser servido, sim ou não? Aí, irmão, pá.
Paracatacô, já vai mentindo, já. Quem não gosta de ser servido? Eu amo, Agnes. Help me, please. Quem não gosta de ser servido? Todo mundo ama ser servido. Mas poucos entendem que o chamado do reino não é ser servido, mas é servir. Nós vivemos em uma cultura que nos ensina a buscar reconhecimento, em uma cultura que nos impulsiona a buscar espaço, buscar destaque, mas o Evangelho nos ensina outra coisa. O Evangelho nos chama para uma vida de descentralização, uma vida descentralizada. O Evangelho nos chama para uma vida que se oferece, o centro não sou mais eu. Agora eu me ofereço em benefício do outro. O Evangelho nos chama para uma vida que se entrega. E aqui está algo muito importante. Servir não é um departamento da igreja. Alguns confundem isso. Eu penso que o serviço está limitado à igreja. Servir é quando eu escolho alguma área da igreja para atuar. Não. Servir não é um ministério específico dentro da sua rotina gospel. Não é uma função para alguns que são mais dispostos a isso. Não. Servir é a lógica que governa a vida de um cristão. Cristão e serviço caminham juntos. Eu não posso reduzir o serviço a um ministério dentro da igreja. Não, absolutamente não. O serviço e o cristianismo caminham lado a lado. E é exatamente isso que Jesus vai nos mostrar em Marcos 10. Primeiro, nós vamos dividir em 4 partes esse sermão. 4 partes. Primeiro, nós veremos como funciona a lógica natural do mundo quando se trata de serviço. Depois, nós veremos a ruptura que Jesus estabelece. Em seguida, nós vamos ver a nova métrica do reino de Deus acerca do serviço. E, por fim, nós veremos o fundamento de tudo isso, que é o próprio Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muito. Então, meus irmãos, nós não estamos falando apenas sobre fazer algo quando falamos de serviço. Nós estamos falando sobre quem somos, ok? Então, todas as vezes que eu falar sobre serviço, servir, não é sobre fazer coisa, é sobre quem somos, é sobre identidade. Porque no reino, servir não é detalhe, servir é traço, servir é característica, servir é evidência. Vamos para a primeira parte do sermão, que está no versículo 42, que nos mostra a lógica natural do mundo, que é subir para dominar. Olha o que Jesus diz no verso 42, mantenha sua Bíblia aberta, diz: mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: vocês sabem, os que são considerados governadores dos povos os dominam, e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Irmãos, o versículo 42 começa com uma palavra muito importante. Ele começa com mas. Isso significa que Jesus está respondendo algo que veio antes do versículo 42. Nós precisamos entender o contexto aqui. Eu não vou expor do versículo 35 ao 45, porque não tenho tempo. Mas isso seria importante. Mas aqui eu quero dar uma síntese, um panorama geral. Antes de entendermos o versículo 42, nós precisamos dar um passo atrás. Nós precisamos entender o que está acontecendo do versículo 35 a 41. Desde o versículo 35, Tiago e João fizeram um pedido direto a Jesus. Redobre sua atenção nisso, porque isso é muito importante para entender todo o sermão. Tiago e João fizeram um pedido a Jesus. De que pedido foi esse? Eles disseram: concede-nos, Jesus, na tua glória, que nos assentemos à tua direita e à tua esquerda. Nos dê essa posição na sua glória. Agora perceba bem, isso não era apenas um pedido de proximidade. Tiago e João não estavam dizendo assim: olha, Jesus, na tua glória a gente quer estar juntinho do Senhor. Não é isso. Não é simplesmente querer estar perto de Jesus. Aquele pedido era um pedido de posição,
era um pedido de honra, era um pedido de destaque no reino de Deus. Sentar à direita e à esquerda no mundo antigo era ocupar os lugares de maior autoridade depois do rei. Então o que Tiago e João estavam pedindo é: nós queremos posição, nós queremos lugar de destaque, nós queremos honra. Então o que eles estão pedindo não é mera proximidade, não é. Eles estão pedindo 2 cargos, e 2 cargos altos no reino de Deus. E por que eles pedem isso? Porque eles entenderam que Jesus estava falando de um reino. Jesus vem e fala do reino dele, mas eles estavam pensando no reino em termos hierárquicos. Os discípulos ouviam sobre o reino de Deus e pensavam que o reino seguia a mesma lógica do mundo. Isso aqui é muito importante. Jesus falava de um reino e os discípulos pensavam: é a mesma coisa dos reinos desse mundo. Eles estavam falando do reino de Deus com os óculos do reino desse mundo. No entanto, o problema não estava apenas nesses 2 irmãos, nesses 2 discípulos. O versículo 41 diz que os outros 10 discípulos ficaram indignados com o pedido. Indignados por quê? Será que ficaram indignados porque o pedido era errado? Será que ficaram indignados porque eles queriam apenas posição e exaltação? Será que os 10 discípulos olharam para Tiago e João e disseram assim: nossa, estamos indignados com vocês? Essa não é a visão do reino. O reino não é sobre posição hierárquica. Será que ficaram indignados porque perceberam a soberba no coração de Tiago e João? E a resposta é um grande não. Pasmem! Eles ficaram indignados porque queriam a mesma coisa. Todos os discípulos que caminhavam com Jesus pensavam que o reino de Deus era do mesmo modo que o reino deste mundo. A indignação deles não era um sinal de humildade, não era um sinal de, como eles estão errados, não, era um sinal de competição. Eles estavam escandalizados não com a ambição, eles tinham a própria ambição no coração deles. Eles estavam frustrados porque não foram os que pediram primeiro essas posições. Portanto, o que temos aqui, nesse cenário, antes dos versículos 42, é um ambiente de disputa por grandeza. 12 homens, andando com Jesus, discutindo entre eles, quem vai ser o maior? Como é que pode caminhar com Jesus e discutir sobre quem é grande? Quem vai assumir as maiores posições? E você olha para esses discípulos e diz assim: como eles são terríveis, né, pastor? Meu Deus. Eu, se estivesse do lado de Jesus, eu jamais faria isso. Imagina, ao lado do mestre, eu estaria indignado de verdade. Não porque queria também fazer o mesmo pedido, mas porque, poxa, Jesus, poxa, pastor, como é que eles podem fazer isso? A grande realidade é que nós faríamos a mesma coisa. Nós faríamos o mesmo pedido. Nós também tentaríamos ser grandes, porque o nome disso é o pecado. Todos nós, em alguma medida, ainda que seja no fundo, no âmago, temos uma vontade de sermos vistos, de alcançar o primeiro lugar em algum determinado lugar. E não adianta negar, isso não é só vocês, sou eu também. O nosso coração, de maneira muito sutil, briga por poder, lugar de honra, ser reconhecido, ser o primeiro. E aí é nesse contexto que o texto diz: mas Jesus, chamando-os para junto de si. Jesus ouve essa confusão e Jesus os chama. Jesus intervém. Ele não ignora ali o clima. Ele não deixa a competição crescer. Ele chama todos para perto e ele trata o problema como algo coletivo. Porque o que estava acontecendo ali não era apenas um erro pontual. O que estava acontecendo ali era um erro de mentalidade. Era uma mentalidade equivocada. Então, Jesus começa dizendo: vocês sabem.
apontando para a mentalidade deles. Vocês sabem como funciona o mundo. Vocês sabem como funciona o mundo. Vocês sabem como o mundo opera e como o mundo funciona. Os que são considerados governadores dos povos os dominam. É assim no mundo. Os que são os maiorais dominam quem estão embaixo. Observe essa expressão. Ele não diz apenas os governadores. Ele diz os que são considerados governadores. Ou seja, aqueles que são reconhecidos como grande. Aqueles que ocupam posição pública. Aqueles que exercem algum tipo de influência oficial. E o que caracteriza esses governadores? Eles dominam. Eles dominam. O verbo aqui carrega a ideia de impor, subjugar, exercer controle pesado. Não é simplesmente um governador que lidera, mas é um governador que faz sentir o peso da autoridade. Jesus continua. E os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Observe o texto. Aqui ele reforça ainda mais a ideia. Primeiro dominam, depois exercem autoridade. É uma repetição com intensificação. No mundo, grandeza é medido pela capacidade de controlar pessoas. Quanto mais você controla, mais você é importante. É assim que funciona no mundo. Quanto mais influência você exerce, mais grande você é considerado. Agora, nós precisamos entender algo teologicamente importante. Jesus aqui, ele não está condenando a existência de autoridade. Não. O problema aqui não é a autoridade. A Bíblia ensina que a autoridade vem de Deus. O problema é quando a autoridade é usada para exaltação própria. Aí temos um problema. Quando o poder é usado para subir, quando o poder é usado para ser servido, quando o poder ele é usado para impor a própria vontade. Aqui está o ponto central. Jesus está descrevendo a lógica natural do mundo. E essa lógica nasce do coração caído. Desde Gênesis 3, o homem deseja autonomia, deseja supremacia, deseja estar acima. Desde a queda, foi sempre assim. Nós nascemos com essa natureza. O pecado nos inclina a competir, a buscar por posição, a querer ser maiores do que o outro. Por isso, quando Jesus fala dos governadores que dominam, ele não está falando apenas de Roma. Não! Ele está falando da estrutura do coração humano. Não é só sobre quem está em cima, não é só sobre os governadores. Ele está falando de cada coração que aqui está. E essa estrutura já operava antes dos discípulos existirem, e já operava quando os discípulos existiam, e opera até hoje, esse sentimento de querer ser. Então, os discípulos falavam do reino, mas estavam pensando como o mundo. E isso aqui é o ponto central. Eles viviam no reino, mas pensavam com a mentalidade do mundo. Eles falavam do reino, mas pensavam como o mundo. Por isso, o versículo 42 não é diagnóstico simplesmente. É um diagnóstico, mas não é só isso. O versículo 42 revela como o mundo mede grandeza. Como o mundo mede grandeza. Grande é quem domina. Maioral é quem exerce poder. Importante é quem está acima. E essa lógica natural do mundo é sempre subir para dominar. É sempre assim. Mas antes da gente avançar, nós precisamos reconhecer algo. Se não entendermos profundamente como é lá fora, se não entendermos o que tudo isso significa, nós não vamos conseguir entender como é a métrica aqui dentro da igreja, como é a métrica no reino de Deus. Nós não vamos entender. Por quê? Porque a lógica do mundo não fica só lá fora. Nós podemos olhar para os discípulos com um preconceito e dizer que horrível, mas essa lógica de Roma, essa lógica dos reinos do mundo, não fica só lá fora.
Ela bate na porta, ela não pede permissão. Ela entra junto com a gente e ela começa a permear a nossa vida no reino também. Nós também, muitas vezes, vivemos o reino de Deus com a mentalidade do mundo. Ainda que isso não seja dito, reverberado, gritado como: eu quero ser grande, eu quero crescer, eu quero subir em cima dos outros como se fossem degraus. Essa lógica facilmente entra aqui dentro. Entra nos nossos corações e ela entra no nosso jeito de pensar. E se nós não percebermos, ela entra no nosso jeito de servir também. Ela vai nos consumindo por dentro. Então, meus irmãos, a lógica natural do pecado sempre tenta transformar o reino em escada. Sempre. E escada existe por um motivo, para alguém subir. E sobe pisando em algum degrau. No mundo, o degrau são pessoas. Você sabe disso. No reino, o degrau é a cruz. O reino não convida você a subir a escada pisando em pessoas. O reino nos convida a descer a escada por meio da cruz. É o inverso do mundo. Então a primeira pergunta prática do versículo 42 não é como eu lidero melhor, não é como eu sirvo melhor. A pergunta é: onde em mim essa lógica de subir para dominar já está viva? Em que lugar no meu coração? Mesmo que eu esteja disfarçando isso de espiritualidade, pastor. Onde, em que lugar no meu coração? Porque perceba, Tiago e João não pediram um trono no mundo, não. Eles pediram um trono aonde? Na glória. Ou seja, a ambição deles era religiosa. O pedido tinha uma linguagem santa. O pedido tinha um tom religioso. O pedido era travestido de religião. Mas a lógica era a mesma lógica do mundo. E isso é perigoso para nós. Porque às vezes a gente troca o vocabulário, mas mantém o mesmo coração. Nós parecemos cristãos, mas o nosso coração ainda é: eu preciso crescer, eu preciso crescer. A gente troca o poder por chamado. Não é poder que eu quero, pastor, é chamado. A gente troca controle por cuidado. Não, pastor, eu não controlo, é só cuidado, é zelo. A gente troca autoridade por influência, a gente vai trocando algumas coisas que são pecados, a gente vai dando outros nomes para soar espiritual, mas no fundo é a mesma lógica. Eu quero estar acima. E toda vez que eu me aproximo da igreja perguntando o que eu ganho com isso, o que eu ganho vindo para essa igreja, eu já estou operando na lógica do mundo. Toda vez. Nós pensamos que essa mentalidade não está no nosso coração, mas pasme você, de maneira sutil, quando você entra aqui e você pergunta: o que essa igreja tem para me oferecer? Essa lógica já está operando em você. Não importa quanto está a sua conta bancária, não importa em quem você manda lá fora, todas as vezes que você entra nesse lugar e pergunta: de que maneira essa igreja vai me levar para um outro nível? Você está subindo em gente. E de algum modo, Gênesis 3, a queda ainda não, sempre irá, até o retorno do rei, povoar o seu coração e tomar conta enquanto você não se arrepender. Isso é muito sutil. Eu não estou falando aqui de alguém que vem com um tridente e diz assim: eu quero dominar. Eu estou falando de gente que vem aqui com Bíblia debaixo do braço. Eu estou falando de gente que dá glória a Deus. Eu estou falando de gente que está há anos na igreja, mas sempre, nunca esteve satisfeito. Por quê? Porque a lógica ainda é do mundo, é: Jesus, em que lugar o Senhor vai me colocar? Ainda que isso não seja reverberado. Não importa se os requisitos são carnais ou nobres, porque dá para ser consumidor com um pedido superficial, dá para ser consumidor com um pedido teológico. Pastor, eu quero uma igreja bíblica. Pastor, eu quero uma igreja saudável. Pastor, eu quero uma igreja com pastores fiéis. Pastor, eu quero uma comunidade de verdade. E tudo isso parece ser muito sincero, sim ou não? Pastor, o que eu quero é ir ao domingo
e ter um bom ambiente, uma boa palavra, um bom louvor. Eu fico tranquilo em casa sabendo que o Senhor está estudando na igreja, que o Senhor está aconselhando. Eu fico muito bem com isso. E tudo isso parece ser muito sincero. E pode ser, de fato, necessário. Mas aqui no versículo 42, o versículo 42 nos obriga a fazer uma pergunta. Eu quero tudo isso para servir? Ou eu quero tudo isso para ser servido? Observe a ótica. Porque existe um tipo de cristianismo que é igualzinho a uma mesa de restaurante. A pessoa senta, a pessoa cruza os braços e avalia tudo, é um Masterchef. Fui no culto hoje, sem tempero, não gostei. Próximo domingo eu vou de novo. Aí vim no culto, o louvor hoje, não gostei. Hoje estava muito ruim. Aí vem no próximo, o Kids. Meu Deus, não dá para mim. E a gente começa a virar esse Masterchef. Parece que a gente está aqui tentando servir comida para você e te agradar. E sem perceber, eu e você vamos nos tornando pessoas que caminham na lógica do mundo. Nós queremos que a igreja seja o nosso instrumento de dominação. Dominação nos nossos deusezinhos internos. Dominação do nosso combo religioso que eu quero todo domingo. Então entenda, olhe para isso. Perceba o quanto isso pode estar dominando o nosso coração. Você diz, não pastor, eu não quero ser como os governadores, eu não quero ser como os maiorais, eu não quero dominar os que estão embaixo, mas nós viemos para cá com o mesmo sentimento. De que ponto essa igreja vai me levar? Eu sento aqui e fico olhando a crítica absurda. Isso eu não estou falando só daqui, eu estou falando em qualquer lugar. Porque se essa é a sua mentalidade, você ainda não entendeu qual é a ótica do reino, a lógica do reino. Por isso que hoje, um dos grandes problemas da igreja é essa mudança de igreja. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá, e depois eu estou aqui. E depois eu vou lá para outra. Por quê? Porque nenhuma consegue me servir do jeito que eu queria. Olha só. Encontramos aqui alguém que pensa com a ótica do mundo. Eu não estou falando de pessoas que saíram de suas igrejas porque lá não tinha Bíblia, tá? Porque se uma igreja não tem Bíblia, não pega Cristo, não tem pastores fiéis, se uma igreja não tem disciplina, se uma igreja não leva a sério os seus sacramentos, batismo, ceia, se uma igreja não tem testemunho apostólico, ou seja, ensino que os apóstolos disseram, você tem que sair desse lugar mesmo. Sim, eu estou falando de gente que fica de lugar em lugar, procurando um lugar que vai satisfazer os seus desejos, e assim opera como os discípulos. Eu quero o lugar que quero nesse reino. A mente não é servir, a mente não é dizer onde eu posso ser útil aqui, a mente é em que lugar isso aqui vai me levar. E aí os versículos 40 continuam. Olha o que diz os versículos 43. Coloca para mim no telão, por favor. 43. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. 44. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Perceba como funciona a mudança aqui. A mudança que acontece aqui é mas entre vocês. Esse mais é uma ruptura. É uma ruptura. E esse entre vocês não é vocês de todo o mundo. Não é vocês de todo tipo, de todos os lugares, não. Esse entre vocês é a igreja. Esse entre vocês são os discípulos. Esse entre vocês não é pessoas que estão por aí. É a gente, é cristão. É gente que diz assim, eu sou cristão, pastor. Então o próprio Cristo está dizendo, mas entre vocês não é assim.
entre vocês não é como o mundo. Uma comunidade não é produzida por padrões externos. Uma comunidade cristã não pode ser moldada com os padrões do mundo. E quando eu digo com os padrões do mundo, eu não estou como aquele pastor ranzinza: o mundo não vai entrar na igreja. A igreja está no mundo. Não existe essa conversinha de aqui é sacro e aqui é mundo, aqui é igreja, aqui é santo e aqui é secular. Isso não existe. Deus nos coloca no mundo para a gente ser sal nesse mundo. Nós estamos no mundo. O que estou dizendo é que a lógica do mundo, de superioridade, de busca por domínio, não pode estar entre nós, e quem diz isso é o próprio Cristo. Perceba, o problema não é a ignorância dos discípulos aqui. Eles sabiam como o mundo funcionava. O problema era que eles estavam importando a lógica para dentro do reino. E a gente faz isso de maneira muito sutil. Muito sutil. Por isso, sempre quando você pensar algo sobre igreja, pergunte se o seu pensamento está sendo bíblico. Sempre que eu vou questionar algo acerca da igreja, eu preciso entender se o meu pensamento está sendo bíblico ou não. Eu não posso olhar para a igreja e tecer comentários só porque eu acho, só porque eu penso. Não, a lógica do reino é uma lógica bíblica. Bíblica. Você pode muito bem estar vivendo dentro da igreja com os padrões do mundo e não padrão bíblico. E aí Jesus estabelece um divisor claro. Existe o mundo e existe o reino. Existe a lógica natural do mundo e existe uma lógica redentiva. O reino não é uma versão melhorada do mundo. O reino é ruptura. Irmãos, preste atenção. Existe um jeito de viver lá fora e existe um jeito de viver aqui dentro. E nós vivemos lá fora como cristãos do mesmo jeito que vivemos dentro. Nós não vamos lá fora e trazemos a lógica do mundo para dentro. Nós saímos de dentro do reino e levamos a lógica do reino para fora. O que é o sal? Você já viu um sal entrar na comida, no feijão? O sal entrou no feijão. Aí você pega o sal e faz assim: sal está com gostinho de feijão. É assim? Não. O que o sal faz? Ele entra na comida e ele dá sabor. Qual é a ideia do texto? É que nós estamos no mundo e é nós que damos sabor, não sabor de um jeito religioso. Não é chegar no trabalho e dizer assim: eis que digo a vocês, bom dia, labás. Oh, aleluia, servos e servas, arrependam-se, ou vocês vão para o inferno. Não, a lógica no mundo é você viver no seu trabalho, não dizendo quem eu vou derrotar para assumir o primeiro lugar, quem eu preciso atacar para ter lugar dele, quem eu preciso prejudicar porque me prejudicou. Não, pastor, na igreja tudo bem, eu sei que a gente vai servir, ninguém puxa o tapete de ninguém, é todo mundo santo. Não é não, tá? Não é não. Mas você pega a lógica do reino e vive lá fora, no seu trabalho, na sua casa, com seus amigos. Vive essa lógica. Quantos de nós já no trabalho não entramos e dizemos assim: o que nós podemos fazer para diminuir tal pessoa? Eu sei que isso não foi dito, eu sei que você não reverberou isso, mas lá dentro isso está assim, ó. Nós precisamos decidir em que lado a gente está. Escute, você precisa, eu preciso decidir em que lado eu estou. Ou eu vivo a lógica do mundo, ou eu vivo a lógica do reino. E você tem que decidir. A aplicação dessa frase não é sobre comportamento imediato, é sobre identidade. Se nós estamos no reino, grandeza não é para diminuir o outro. Se nós estamos no reino, serviço não serve só para quando eu sou servido. É uma questão de identidade. Não tem como viver dois caminhos aqui.
Não tem como viver dois mundos aqui. Por isso que Jesus faz essa ruptura. Mas entre vocês não é assim. Não é assim. Não é desse jeito. Jesus não está aqui pedindo melhoria de atitude. Jesus aqui está exigindo a ruptura de mentalidade. E aqui o ponto nos confronta, porque muitos querem benefícios do reino, mas não querem as rupturas do reino. Não querem. Nós queremos salvação. Quem quer salvação? Eu, pastor. Eu quero ser salvo, aleluia. Quando ele vier, eu quero ir voando para o céu, amém. O que mais você quer? Eu quero cuidado pastoral. Eu preciso de cuidado. O que você quer? Eu quero comunhão, eu quero promessa. Mas você continua pensando segundo o padrão antigo. E Jesus está dizendo: se vocês pertencem a mim, não podem continuar funcionando como sempre funcionaram. E esse é um chamado arrependimento, meus irmãos. Despertem. Não tem como viver aqui como vive lá fora. Arrependam-se. Não tem como continuar vivendo os padrões do mundo no reino. Isso aqui não é sobre quem é o maior. Isso aqui não é sobre derrubar pessoas. Isso aqui é sobre assumir responsabilidade pelo outro. E se você está dizendo assim, isso é papinho furado para servir, eu lamento. Você não pertence ao reino. Não existe 3 caminhos. Existe 2 caminhos. Ou é reino de Deus, ou não é. Entre nós não é como o mundo. Por isso, rompa. O reino exige ruptura, sim. E nós não vamos ser uma igreja que vai dizer assim: olha, venha para a igreja, fique como você está, caminhando para o inferno já. Essa está no Spotify também, tá? Vai vindo e a gente vai te enganando, dizendo que tu é cristão. Eu não ia falar, vou cantar o resto não. Você acha que a gente vai ficar te enganando aqui? O reino tem más, tem ruptura. E se a ruptura é pesada demais para você, meu irmão, se arrependa. Vocês que pertencem a mim não podem continuar funcionando como os outros. Isso aqui é extremamente prático. Igreja, você que está aqui, você que é novo na fé, olhe para mim. Ruptura dói. Ruptura significa que algumas reações precisam morrer, nossa. Ruptura significa que algumas expectativas precisam ser revistas. Ruptura significa que algumas disputas internas precisam ser abandonadas. Entre vocês não é assim. Significa que aqui vocês não reproduzem o ambiente que aprenderam em Gênesis 3, na queda. Aqui não é cada um por si. Aqui não é vir domingo procurando resolver os problemas do seu umbigo. Aqui na igreja não é assim. Não sei se eles ensinaram isso em outro lugar, mas não é cada um por si aqui. Não é. Aqui não é autopreservação. Aqui não é autopromoção. Aqui não é assim. Não é todos nós separados em prol de Cristo. Não é assim. E meus irmãos, não existe reino sem ruptura. Você vai ter que romper com os padrões do mundo. Por quê? Porque entre nós não é assim. Não existe discipulado sem ruptura. Não existe cristianismo sem rupturas com os conceitos do mundo. Não existe igreja saudável onde as pessoas apenas crescem acrescentando Jesus à sua vida, mas com a mesma mentalidade antiga. O nome disso é religião. E de religião o mundo está cheio. Pode procurar. Eu lhe dou o nome das igrejas. Eu lhe dou o nome das igrejas para você ir. Não precisa ficar aqui. Não precisa. Eu lhe dou o nome das igrejas. A igreja que não vai falar para você romper. A igreja que vai continuar fazendo com que você vem na igreja, grita faz um monte de coisa, dá dinheiro, passa num túnel, vai para uma campanha profética, vai para uma célula que fica, você é a coisa mais fofa do mundo, você é lindo e maravilhoso, enquanto você caminha para o inferno. É isso que você quer? Então toma, eu lhe apresento algumas.
E desculpa o grito, desculpa, mas eu preciso alertá-los. Não tem como viver isso aqui do mesmo jeito que o mundo. Jesus está dizendo: ei, discípulos, e não pense você que você, não, pastor, não, comigo não. Os discípulos que andavam com Jesus estavam com a mente do mundo. A pergunta que esse versículo nos faz é: será que eu realmente aceitei que o Evangelho molde a minha maneira de viver? Será? Será que eu venho aqui todo domingo, palavra atrás de palavra, é congregar, é cultuar, é pertencer, é sermão do monte completo, é o que mais? É tanta série, expondo versículo a versículo. Você ouve, parece que entra aqui e sai aqui. Hoje é serviço, vai ser igual, pastor. Pode falar, pode gritar aí falando de servir. Vai ser do mesmo jeito que foi domingo passado. Eu vou ouvir, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Não dá para você continuar caminhando às margens do reino. Não dá. Não dá para você ficar mantendo a sua vida na lógica do mundo, enquanto vem para o domingo aqui dominical para preencher o seu chequezinho da semana religioso. Eu prometi que esse ano todos os domingos eu ia para a igreja. Tu escolheu a igreja errada para tu vir, viu? Porque daqui tu vai ouvir a verdade e não vai ter como você dizer que não ouviu. Não tem, só se você pegar o seu senso e esmagar ele e jogar fora. Pastor, mas é você, a Bíblia está dizendo. Mas entre nós não é assim. E essa é a ruptura que o texto faz. Essa é a ruptura. Essa é a ruptura. Ser grande no mundo é estar acima. Ser grande no mundo é estar acima. Então só depois dessa ruptura é que você aceita o que é servir. E aqui eu entro no serviço e caminho para o fim. Só depois da ruptura é que você aceita o que é serviço na igreja. Sim. Porque agora o serviço começa a fazer sentido. Porque enquanto eu ainda estiver operando segundo a lógica do mundo, o serviço sempre parecerá uma perda. Sempre. Sempre. Se a grandeza é estar acima no mundo, servir é descer, pastor. E descer é derrota, pastor. Lembra da música da poetisa gospel evangélica brasileira? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrebentar. Vamos lá, igreja. Vai estar na plateia e você no palco vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Que música maravilhosa. É gospel, tá? Mas o que essa música está dizendo? Essa música está com a ótica do mundo. Porque grandeza no reino não é estar no palco. Grandeza no reino é estar abaixo. Se o valor no mundo é ser servido, servir parece humilhação para nós. Se a nossa ótica continua a mesma do mundo, o serviço, pastor, é humilhação. Se reconhecimento é central, o anonimato parece um fracasso, pastor. Fracasso. Peraí. O mundo me manda até alto nível, topo da montanha. Se o reino está dizendo que eu não posso fazer isso, então eu estou fracassando. Mas quando eu aceito a ruptura, quando eu aceito que eu preciso viver o reino na lógica do reino e não em outra lógica, então o eixo começa a mudar. Eu deixo de perguntar como me posicionar e eu começo a perguntar como isso pode abençoar o outro. Eu deixo de perguntar quem é que vai me colocar no lugar alto, onde está o meu espaço, e eu começo a perguntar qual é a necessidade aqui que eu preciso fazer, onde eu posso ser útil, a quem eu posso servir, independente se vou ser visto ou não, porque essa é a realidade da igreja, essa é a realidade do reino. E aí eu percebo que o serviço não nasce de uma boa vontade, não, ele nasce de uma nova lógica. Não pense você que a gente vem servir na igreja, é sempre maravilhoso. Não pense você que você vai servir na sua casa, a sua esposa, no seu trabalho, e vai ser sempre incrível.
A força que me move para o serviço é uma nova lógica do reino. Ainda que eu não seja visto, ainda que eu não seja aplaudido, ainda que eu não esteja em cima de um palco, ainda que eu não seja reconhecido, a nova lógica é servir. E essa é a força que me mantém em movimento no serviço. O reino não é um lugar onde eu disputo espaço, não é, mas é o lugar onde eu assumo responsabilidade. Responsabilidade. E quando essa ruptura é aceita no coração, o serviço deixa de ser uma estratégia e passa a ser uma expressão de quem agora vive sobre o reino. Se você pensar no serviço com os olhos do mundo, você nunca vai servir o outro. Você é empresário que comanda pessoas, você é professor, você que tem cargos de liderança, ou você que não exerce nenhum cargo de liderança, mas você exerce liderança sobre sua casa ou sobre seus filhos. Se a ótica, se a lógica do reino não invadir o seu coração, o serviço nunca vai ser privilégio. O serviço sempre vai ser uma bomba. Sempre vai ser forçado. E aí vem os versículos 43 a parte B. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês será o que sirva a vocês. E quem quiser ser o primeiro entre vocês será servo de todos. Depois de entre vocês não é assim, Jesus não deixa um vazio. Ele não apenas nega o modelo do mundo. Me dá mais retorno, por favor, gente. Mas ele estabelece um novo critério. E o texto diz, pelo contrário. Pelo contrário. E essa expressão aqui, ela é decisiva. E ela precisa falar conosco. É substituição. Ela indica uma nova lógica. Uma nova lógica. Um novo padrão. Algo que precisa ser colocado no lugar da lógica do mundo. Não é apenas abandonar um sentimento de dominar, mas aqui é adotar uma nova métrica de grandeza. Nova métrica de grandeza. Então Jesus declara: quem quiser tornar-se grande entre vocês. Perceba algo importante aqui. Jesus não condena o desejo de grandeza, tá? Não. Ele não diz, ninguém deve ser grande. Ele não elimina a aspiração por relevância. Ele não está fazendo isso aqui. Mas ele está redefinindo o caminho. Porque o desejo de importância não é em si pecaminoso. Não é. O pecado está na forma como buscamos a importância. E o reino, ele é essa pirâmide invertida. O pecado está na forma como buscamos essa importância, essa relevância. Então Jesus diz: se alguém deseja ser grande no reino, há um caminho. Qual é o caminho? Será esse o que sirva a vocês. E aqui está a redefinição de grandeza. No mundo, o grande é servido, sim ou não? Sim. O grande é servido. No mundo, o marido chega em casa e deseja ser servido. E eu não estou falando aqui que isso não é correto. A verdade é que todos nós precisamos servir uns aos outros. Todos nós. O marido não chega em casa escrachando uma servidão abusiva. É o marido que chega em casa depois de ter servido a sua família no trabalho. É servido talvez pelos filhos, mas também aprende a descer e também servir de outro modo, com amor, com sensibilidade, com olhar, com ouvido. Porque no reino, grande é quem serve. Chefes aqui que me ouvem, empresários, grande é quem serve.
Se você é um cristão empresário, se você é um cristão que exerce liderança, o chamado para você não é a grandeza para que os outros lhe sirvam. É a grandeza de descer e servir o menor que há. Aí você encontrou grandeza. No mundo a grandeza ela é medida pela quantidade de pessoas que trabalham para você. Mas aqui no reino, ela é medida pela disposição de você trabalhar pelos outros. Então a palavra aqui para servir indica alguém que se coloca à disposição para benefício do outro. Isso aqui é muito importante, gente. O que é servir? Se colocar à disposição em benefício do outro. Em benefício do outro. Não é título, não é cargo, é postura. Olhe para mim, por favor. É postura. Postura de se colocar à disposição para servir. Não é posição, é a disposição de entender que grandeza é serviço. Grandeza é serviço. Mas então, ele aprofunda, ele continua. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, agora ele intensifica. Antes era grande, mas agora ele fala sobre primeiro. Ou seja, ele eleva o argumento ao seu extremo. Se alguém deseja o lugar mais alto, a primazia, a posição máxima dentro da comunidade do reino, qual é o critério? Será servo de todos, de todos. Não é apenas servir alguns. Não é apenas servir quando convém, mas é se tornar servo de todos. Do branco, do preto, do doutor, do analfabeto, do rico, do pobre. O chamado para nós é nos tornar servos. Não da nossa tribo, não do nosso grupinho, mas de todos. De todos. Isso elimina a seletividade. Não é servo dos que me agradam, não é servo dos que reconhecem meu esforço, não é servo dos que podem me retribuir alguma coisa, é servo de quem não tem nada para te oferecer. Difícil, né? É servir quem não tem nada para te dar. Essa pessoa é o frentista. Você abastece lá sempre, é servi-lo. O que ele vai me oferecer? Nada. É o serviço que encontra o outro. Não porque o outro tem, mas porque o outro é. É gente. É gente. E aí está a grandeza. Não é dizer assim, olha aqui, pessoas da minha rede social, estou dando aqui bom dia para o frentista. Maravilhoso, né? Vamos servir, gente. O que sua mão fizer, a outra não veja. Não precisa ficar espalhando. Aí está a grandeza do serviço. É se doar. É ser servo de todos. E isso altera completamente a estrutura interna da comunidade cristã. Escute isso. Estou caminhando para o fim. Já falei isso 2 vezes, falta falar mais 3. Porque agora a grandeza não está no topo da pirâmide. A grandeza está na base. Não a igreja, tá? Da pirâmide. Está na base. Agora o primeiro não é o que recebe mais atenção. Agora o primeiro é o que manifesta o caráter do próprio Deus. Deus é aquele que sustenta, lembra? Deus é aquele que provê, Deus é aquele que se inclina para salvar. Portanto, quando Jesus redefine a grandeza como serviço, ele está dizendo, grande é quem mais se parece comigo. E o que Jesus foi? Servo. Como é que a gente é cristão? E o nosso desejo é ser servido quando o nosso Cristo veio ao mundo, pegou uma toalha e foi lavar pé do discípulo que o traiu. Que lógica é essa? Que lógica é essa de que eu estou na igreja e eu uso isso aqui como consumo? Que lógica é essa?
Se o próprio Cristo veio, se despiu da sua glória, não usou das suas patentes gloriosas que tinham, divinas. Não, ele não fez isso. Mas ele se inclinou e lavou pé sujo de discípulo. Os discípulos aqui queriam trono. E Jesus, vocês querem trono? Lhes apresenta o serviço. O serviço é o trono do cristão. E aqui eu queria que você entendesse a proximidade que há entre o serviço e Cristo. Também tem um outro lado, tá? De quem usa o serviço para autopromoção. Pastor, que palavra maravilhosa. Eu já sirvo nessa igreja desde o início da igreja, há 3 anos. Maravilha. Tem tanta gente que não serve, né, pastor? Eu estou aqui todos os domingos. Faça chuva ou faça sol. Haverá aqueles também que vão usar o seu próprio serviço para se colocarem como maior. Mas isso não é o que Jesus faz. Jesus não sobe no madeiro e diz assim: pessoas, estou morrendo aqui, ó, viu? Ó, cravo aqui nas minhas mãos. Olha aqui que beleza. Isso aqui é serviço, hein, gente? Ó, por favor, postem, tá? Ele não disse nada. Tá falhando o microfone? Oi, som. Oi? Tá ouvindo aí? Não? Oi. Ele não disse isso. Ele demonstrou o serviço sem falar nada. E aqui a gente vê no versículo 45, e aqui eu encerro, de fato. Versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Qual é a base do serviço na igreja? Cristo. Cristo é o que nos impulsiona ao serviço. E não é um impulso meramente religioso, moralista, legalista. Eu entendo que Cristo veio ao mundo e me resgatou. Eu estava perdido, morto em meus delitos e pecados, e Ele pagou um preço para me resgatar. Portanto, se fui resgatado por Cristo, não há outro caminho senão servir. Não há outro caminho senão viver a vida que Cristo viveu, não em sua plenitude, porque a gente não vai conseguir. Não vamos conseguir. Mas é olhar para o próprio Rei e entender qual é a característica do reino. Então Jesus está dizendo: olhem para mim. Jesus está dizendo: olhem para mim. O Filho do Homem, aquele de Daniel 7, a quem pertence todo o domínio, todo o reino. Eu estou dizendo para vocês: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Isso aqui é revolucionário, meus irmãos, porque o Rei a quem todos deveriam servir afirma que sua missão foi servir. E servir como? Não apenas ajudando. Jesus não serviu apenas ensinando. Jesus não serviu apenas curando. Ele deu sua própria vida. A própria vida. E Ele nos convida a dar a própria vida pelo irmão também. Eu sei. É escandaloso demais, né? Dar a vida pelo outro. Mas pastor, como é que eu vou dar a vida por quem eu nem conheço? Vou dar a vida por um irmão para servir? Vou nada. Isso é o que Jesus nos pede. Dar a vida pelo irmão não é entrar na frente dele quando uma bala vem atingir ele, não. Dar a vida pelo irmão é se responsabilizar por ele.
se responsabilizar por ele. É dizer, a sua vida agora importa para mim. E é desse modo que o serviço vai ganhando forma, que o serviço vai ganhando vida. Desse modo. Somos cristãos. E cristianismo significa que somos pequenos cristos. E se esse Cristo nos libertou, se Ele pagou um preço da nossa escravidão, se esse Cristo nos resgatou e nos deu vida, nós não podemos continuar centrados em nós. Só quem foi resgatado da própria centralidade consegue viver descentralizado. O que significa? O problema do nosso coração não é a falta de técnica de serviço, é falta de entender a transformação que há no Evangelho. Porque quando olho para o Evangelho, eu não vejo um Cristo sentado em um trono dizendo: sirvam-me. Eu vejo um Cristo que pisou nesse mundo e não fez outra coisa a não ser servir. E eu não sei onde inventaram que o cristianismo é algo que vai fazer você subir de nível, de vida, de prosperidade. É o inverso. A gente nasce inclinado a buscar posição, mas o texto diz que Cristo deu a vida em resgate. Isso nos liberta de nós mesmos. Isso nos liberta da escravidão do ego. Isso nos liberta da necessidade constante de sermos reconhecidos, afirmados, servidos. Por quê? Porque eu já fui servido por Ele. Ele me resgatou. Amém? Lhe faço um convite nessa manhã. Não venha mais para a igreja como consumidor. Em nome de Jesus. Não, pastor, não sou isso. Pense bem. Faça uma autoanálise e perceba o que lhe traz aqui. O que lhe traz a qualquer igreja. Porque se você está aqui perguntando o que essa igreja tem para me servir, ou hoje não foi bom o suficiente para mim, você ainda não entendeu a ótica do serviço. É sair da sua casa e entender: eu vou me responsabilizar por uma comunidade. Eu vou me responsabilizar pela vida dos irmãos. Eu vou servir no culto. Eu vou cantar mais alto. Eu vou procurar um ministério para eu servir. E não só isso, esse serviço vai desaguar também lá fora. Porque essa é a ótica do reino. Servir no reino não é eu vou fazer porque eu preciso agradar Deus ou pagar Deus por algo que Ele fez. Não é para merecer algo, não é troca. O serviço na igreja é resposta ao que Ele fez por nós. É resposta. 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 Nós não poderíamos estar aqui todo domingo dizendo assim: gente, alguém aqui quer servir no kids? Alguém aqui quer servir no estacionamento? Gente, alguém aqui quer servir em algum lugar? Ou gente, você está servindo na sua casa? Isso precisa começar a ser natural em nós. Entrar por essa porta. Entrar nos lugares que permeiam a minha vida toda semana. E dizer: eu me responsabilizo por isso aqui. Eu me coloco à disposição. Lá fora é fazer com quem você acha que é mais difícil para você servir. É aquela pessoa que você fala assim: eu queria ela longe daqui. É servir essa pessoa. Porque Jesus lhe serviu coisa ruim. Ele me serviu também. Eu não valia nada. Meu irmão, você não sabe. E Ele me serviu dando a própria vida. E Ele nos chama a fazer isso. Fique em pé no seu lugar. O serviço agora na sua vida precisa deixar de ser peso. Peso. Precisa ser reflexo do que Cristo fez por você. Amém? Precisa ser reflexo. Coloque-se em prática. Servir é um traço do cristianismo.
Você não pode viver à parte disso. Venha para a igreja com os olhos abertos. Venha para a igreja olhando quem precisa de você. Venha para a igreja perguntando: o que a igreja vai me oferecer? Não, venha na igreja dizendo: o que eu vou fazer para servir a vida dos meus irmãos e para servir os que estão lá fora. Senhor, não nos deixa permanecer com a mentalidade do mundo, Pai. Não nos deixa permanecer com a mentalidade dos de fora. Não nos deixa permanecer com a mentalidade hierárquica. Grandeza não é ter poder sobre pessoas. Grandeza é servir. Porque o Senhor veio ao mundo e serviu. O Senhor merecia tronos nesse mundo, mas o Senhor serviu. Não nos deixa viver o cristianismo cada um por si, mas que os nossos olhos estejam abertos para alcançar a vida do nosso irmão. Que os nossos olhos estejam abertos para alcançar a vida do outro. Não é o que a igreja vai me oferecer, não é o que esses irmãos vão me oferecer, é como a minha vida vai ser desgastada em prol do outro, porque Cristo fez isso. Não deixa isso parecer uma utopia. Não deixa isso parecer romantização, porque não é. Entre nós não é como o mundo. Entre nós o maior é o que serve, o primeiro é o que serve a todos. Entre nós é assim. Por quê? Porque o Senhor foi assim. Nós nos arrependemos, Pai. Nos arrependemos quando usamos a Tua comunidade, usamos o Teu reino em benefício próprio. Nós já recebemos tudo o que merecemos na cruz, Senhor. O nosso maior problema foi resolvido, que era o pecado que nos separava de Ti. E quando o nosso maior problema é resolvido, nós servimos como reflexo de tudo que o Senhor fez por nós. Senhor, cria uma comunidade que tenha a mentalidade do reino, uma comunidade disposta a romper com os padrões lá de fora, disposta a romper com a mentalidade de crescimentos abusivos. Que haja ruptura, ainda que doa, mas que vivamos o evangelho pleno e genuíno. Que em nós haja marca de cristianismo puro, que em nós haja marcas de uma vida que vive de modo digno ao evangelho. Nós nos arrependemos, Pai. Nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos porque talvez a nossa ótica, a nossa ideia sempre foi que posição nós vamos ocupar. Mas o Senhor sempre nos deu um outro caminho. E o caminho sempre foi abaixo, servindo o outro, dando a vida pelo outro. Nos conduza para isso, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mostre quem Tu és.